Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lei do 1%, que faz parte do canal PIA. Já sabem que este é um podcast que tem como objetivo acrescentar-vos pelo menos 1% a cada episódio. Tentamos trazer sempre convidados diferentes, com expertises diferentes, ideias diferentes e visões diferentes. Estas conversas nunca são combinadas, mas normalmente são a continuação de outras conversas, se calhar ainda melhores do que aquelas que ficam gravadas. E hoje tenho o azar de estar sozinho e por isso a conversa vai perder qualidade, porque o Cláudio hoje não conseguiu estar, está adoentado, coisa rara, agora só daqui a 15 anos, mas vou tentar fazer o meu trabalho e tenho dois convidados de luxo, Tiago Vicente e Ivo Santos, fazem parte da equipa fundadora da All Star, que é uma imobiliária que está a fazer a diferença não só no mercado de Leiria, mas acredito eu, além Leiria. Mas eu gosto mesmo muito do trabalho que vocês fazem. Porquê? Porque vocês têm uma capacidade de olhar para o vosso negócio além do produto. Vocês olham para o vosso negócio principalmente para o recurso humano que trabalha o produto. Isso é uma coisa que eu gosto muito em qualquer negócio. Acho que qualquer negócio consegue ter a capacidade de se reinventar e de pensar, independentemente de serem máscaras faciais, de serem carros, de serem casas, de serem, sei lá, agulhas. Acho que há sempre um lado de humanizar o negócio e eu aprecio a forma como fazem isso. Por isso, bem-vindos e obrigado por estarem disponíveis para falar aqui connosco. Obrigado, nós. Obrigado por nos receber, claro. Claro que sim, claro que sim. E depois desta introdução podemos ir embora. Ficamos só uma parte de um luxo. Exatamente. Olha, agradecer a oportunidade. Claro. Antes de mais, dar-vos os parabéns pela iniciativa. Obrigado. E pela forma. Já falámos um bocadinho sobre isso. Como é que vocês também no mercado da solicitadoria, que é um mercado que às vezes, se calhar muito cinzento, né? Que se olhava de uma forma cinzenta, como é que vocês vieram Ainda dar? Ainda continua, certo? Sim. Vieram dar outra cor às coisas e de realmente perceber que andar a empenho, à vontade e dedicação, tudo pode ser visto de forma diferente. E, portanto, dá-vos os parabéns. Obrigado. Somos uns fiéis seguidores do vosso trabalho. Obrigado. Grande responsabilidade. E consumidores. Obrigado. Exatamente. É uma grande confiança. Portanto, parabéns por darem essa pedrada no charco e contem connosco também para vos apoiar e ajudar. E acho que hoje já vão acabar por fazê-lo aqui com esta conversa. E epa, lá está, a tua cara é mais conhecida, Tiago, por razões óbvias, e eu ainda era um mero estudante e a tua cara já era conhecida. E para quem já tinha gosto pelo imobiliário, eu não tinha grande interesse na altura em trabalhar diretamente com o imobiliário. Mas havia qualquer coisa que me despoltava interesse no imobiliário. E havia meia dúzia de caras em Leiria que tu retens, sei lá, o Luís Gaspar, o Fred da Remax, havia nomes que iam ficando. E depois começamos a entrar, especificamente depois de abrir escritório, começamos a entrar mais no nicho. Conheço o Ivo, começo a falar com o Ivo e começo a pensar, malta mesmo diferenciada. Entretanto, depois também tive a oportunidade de começar a falar contigo e é muito interessante perceber isso, que é... tu teres a capacidade de olhares para o teu negócio e de tu decidires o que é que queres fazer com o teu negócio preparado para não teres o controle sobre tudo o que acontece é muito importante. E a vossa dinâmica é muito interessante. Estavas a falar antes de começarmos a gravar que a vossa equipa é muito mais do que vocês, não é? A própria equipa fundadora da All Star, mas a vossa dinâmica é particularmente interessante e eu começava por aí. Tu és praticamente o CEO, não é, Tiago? Ocupas essa posição estratégica. Sim. E tu, Ivo, acabas por ser ali o gestor emocional, acabas por ser o amortecedor e o gestor de pessoas. Já que estamos com estrangeiro, é COO, não é? COO, ok, exato, como boa. Sim. Designar. Muito bem, é isso mesmo. Essa é a tua função principal. Como é que vocês chegaram aí? Tiago, eu e ele temos a sorte de... Como é que é dizer? Pela questão pessoal, como é óbvio, um bocado à semelhança de ti e do Cláudio, de duas pessoas que se cruzam na vida e em vez de entrarem sobretudo nesta área, em competição, entraram em cooperação. E isto acabou por levar a dinâmicas dentro e fora de campo, por assim dizer, onde a confiança depois que nós fomos criando permitiu que conseguíssemos desenvolver ainda mais o projeto que é da All Star e tudo mais. Para se perceber, tu começaste, Ivo, como consultor. Quando vieste para a All Star, assumiste posição de consultor ou ficaste logo na parte de gestão de pessoas? Eu era, como é que eu costumo dizer isto? Eu antes de ser já o era, ou seja, fui consultor, normal, o percurso que qualquer pessoa faz, que interessa-me pelo imobiliário, eu sou desafiado a entrar, entrei. Fui fazendo o meu percurso. Quando nós arrancamos com a imobiliária, o Tiago tinha a função de gerir, não é? E comandar o barco, e eu era mais um consultor que estava na loja.
pertencente à equipa. Só que, devido à falta de formação, de conhecimento e de o encontrar, sobretudo em português, e esta questão não é por acaso, ser em português ligado à nossa área. Porque se eu for ver coisas no estrangeiro, nomeadamente a América, que é a base deste negócio, não é? Não há nada, ou muito pouco. Então eu sempre fui procurando referências externas na América e de alguns conteúdos, e depois trazia-o para a loja e tentava combinar uns momentos, que curiosamente eram à quarta-feira, e propunha-me a debater, a treinar esses temas e coisas que dizem respeito à nossa área dentro da loja. A verdade é que isto traduziu-se em práticas positivas, no sentido de nós desenvolvermos uns aos outros. É como um músculo, se eu quero que o meu músculo cresça, eu tenho que o treinar, ele desenvolve-se, pronto. E o mesmo se aplica nesta área, ao fim e ao cabo. E depois uma coisa acabou por levar à outra, e hoje em dia, digamos que sou o rosto, não vou dizer o único responsável, mas aquele a quem esta responsabilidade está atribuída. Não só da parte da formação, de desenvolver e implementar os conteúdos, mas também do acompanhamento ao consultor. Mas como é que chegaste, quando tu tens essa iniciativa de vou pegar na informação que existe dispersa e vou concentrá-la e levá-la à equipa às quartas-feiras à tarde, o teu primeiro objetivo foi marcar uma posição dentro da empresa e teres uma preponderância perante o resto da equipa, ou foi perceberes que a equipa precisava daquelas competências para conseguirem vender mais imóveis e isso ter uma repercussão direta financeira na empresa, ou foi as duas coisas? Foi porque eu apenas e sempre tenho esta filosofia de vida. Eu, se puder ser melhor, vou sê-lo, e se puder trazer alguma coisa para os outros que estão ao meu lado para se desenvolverem como eu, também vou desafiá-los a isso. Obviamente que depois as pessoas podem ter interesse ou não nisso, e está tudo bem. Por isso é que uns gostam de futebol, outros de basquete, outros de ping-pong, seja o que for. Mas eu, se encontrar alguma coisa que me seja útil, eu vou correr, porque eu sou apaixonado por essas coisas, vou correr a partilhar com quem está perto de mim. Tu tens uma coisa muito interessante daquilo que eu já vou conhecendo de ti, é que tu és daquelas pessoas que quando recolhe uma informação nova, ela só é útil se for partilhada com alguém. E isso, parece quase que tu falhas. Imagina que tu descobres qualquer coisa interessante no mercado imobiliário, um gap qualquer no mercado imobiliário, te permite agora subir a faturação da empresa em 20%. Podias partilhar só com o Tiago, mas parece que tens uma necessidade de partilhar com todos os que estão à tua volta. Claro, isso claro. É interessante. Eu também sou um bocado como tu e às vezes é mau, porque vê se concordas com este meu raciocínio. Por vezes a forma como tu recolhes informação não é necessariamente a forma como tu passas a informação. E essa dificuldade de receber, filtrar e transmitir pode levar as outras pessoas a interpretar de uma forma errada e a dificultar a relação que têm contigo, ou a implementarem uma coisa que não foi aquilo que se pretendeu quando se passou a informação. Tu já alguma vez tiveste essa dificuldade? Já. Eu fui-me polindo. Eu sou uma pessoa que de gatilho rápido, e às vezes isso gera tensões, como estavas a dizer. Mas lá está, juntamente de muita conversa, muito trabalho de bastidores com o Tiago, né, quem eu confio cegamente, fui melhorando isso, porque há esse gap efetivamente entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que o outro entende, e o ideal da comunicação é que a linha se sobreponha entre, não é, para a mensagem ser clara. Bom, mas para eu comunicar bem contigo, eu também tenho que ter determinados skills ou competências humanas para que tu possas querer-me ouvir e que confies na minha mensagem e que não a vejas como algo de concorrência ou tudo mais. E essa é a parte que é treinada, que é trabalhada, que a liderança acaba por desenvolver, e isso não foi uma coisa automática, não, de todo. Muito bem. Tiago, curiosamente. Tens o negócio que imaginaste que ias ter? Tu tens muitos anos de imobiliário, já passaste por várias equipas, tu tiveste KW, Zom, era KW, estavas a falar disso, mas era KW, Zom e agora All-Star. Sim. Tu começaste como consultor, sem equipa, quando começaste na Era? Certo. Construíste equipa logo na Era? Não, na Era éramos consultores individuais. Ok. Sim. Portanto, um modelo, se quisermos aplicar com a política, era se calhar um modelo mais comunista, mais escola primária, falámos um bocadinho sobre isso. Aqui um modelo em que eles entendem ter pessoas
com pouca formação, ou se quiserem com pouco vício, para eles depois formatarem de forma a que possam controlar melhor o desenvolvimento do consultor. Achas que é esse o objetivo do modelo da Era? Achas que é... Sim, eu, de certa forma, então aí as questões de rentabilidade económica, até porque o perfil de pessoa que eles pretendem, não quer dizer que não queiram pessoas ambiciosas, mas tem um modelo económico em que o consultor, as remunerações, enfim, são mais baixas, mas que te oferecem, se quiseres, um pacote, um pack de ferramentas que te permite alavancar o teu negócio, comparado se calhar com outros modelos. Mas isto para dizer que foi por aí que comecei, e como qualquer modelo não há modelos perfeitos, mas do qual me deu um boost muito grande para aquilo que fui, que sou e aquilo que temos hoje. E portanto já lá vão se calhar 15 anos. Eu chego a uma altura, parece que estou sempre ali nos 10, 12. Tens 5 anos de All-Star. 5 anos de All-Star, de Zombie e de KW devem estar mais uns 4 e na Era seguramente 6, acho. Pois, faz os 15 anos, portanto fazemos os 15 aninhos. Isto passa num... Que já é um período bastante relevante. Já somos dinossauros, é verdade. E dizes-me assim, não é fácil. Eu penso que se calhar muitas das vezes nós somos arrastados por aquilo que é as nossas decisões e por aquilo que é as tuas atitudes no dia-a-dia. Tu hoje estás aqui, hoje vocês estão aqui porque seguramente fizeram para estar. E nós chegamos ao ponto hoje, o All-Star existe porque foi uma sucessão de decisões, se calhar, bem tomadas. Tu dizias-me isso ao almoço, que foi um bocado... Foi acontecendo. Vai acontecendo. Agora, eu acho que é fundamental, e para mim isso foi uma coisa que me sempre guiou ao longo da minha vida, e eu venho de uma família muito humilde, ligada ao comércio. Portanto, o comércio está... Comércio de? Produtos alimentares. Eu nasci na feira. Pronto, eu não nasci na feira, mas venho de uma família de feirantes. Exato. E aqui às vezes até isto, nós que debatemos aqui sobre pessoas e porque é que as pessoas estão onde estão muitas das vezes, realmente o nosso histórico, a nossa educação, de onde a gente vem, influencia muito aquilo que a gente é hoje. E portanto o lidar com pessoas, o ouvir pessoas, o tentar fazer o melhor para as pessoas sempre foi uma coisa muito natural em mim. Eu cresci dessa forma. E para além de também ter sido obrigado na infância, por circunstâncias de ter ficado sem pai muito novo, de ter que me desenrascar sozinho. Pronto. Tens irmãos? Tenho 2 irmãs mais velhas. Mais velhas, ok. E portanto, são tudo coisas que no trabalho em si, quando tu... E lá está, aí era uma escola fantástica, enquanto imobiliária, nós ainda hoje falamos muito sobre isso. Para quem está a iniciar uma atividade, oferece ali uma série de coisas muito boas, como outras oferecem, lá está, não há modelos corretos. Mas houve sempre essa minha vontade de, tanto como uma pessoa, seja ela o Rafael, o Ivo ou o Afonso, de me pôr nos pés daquela pessoa, de querer fazer mais melhor, de acreditar naquilo que estava a vender, porque sabia que o serviço realmente me trazia um valor acrescentado. E portanto isto depois é uma sucessão, lá está. Tu vais atraindo, né? As tuas coisas atraem pessoas, atraem negócios e o nosso mercado é fruto disso, né? O vosso também mas o é, começa a ser. Mas o vosso em particular. Porque o nosso em particular, corrija-me se eu estiver enganado, mas a entrada no vosso mercado não depende necessariamente da referenciação, mas a explosão no vosso mercado depende da referenciação, ou não? A entrada em que sentido? O acesso à profissão? Não, a entrada é facílima. Okay. Qualquer um entra, não é? Pois é isso. O que eu quero dizer é... Tu dependes, acima de tudo, de contactos. Certo. Nós somos, por exemplo, de uma altura, eu e o Ivo também passou por isso, em que não havia o digital, estava a dar os primeiros passos. Nós somos da altura em que vendíamos o serviço com um flyerzinho. Sim. Fazíamos uma panóplia, uma cadernetazinha, tínhamos o flyer A, o A4, a magia 100, tínhamos este, punhamos nas campainhas, este punhamos nas portas, e depois fazíamos porta a porta. Aliás, eu venho das telecomunicações e muita gente ainda hoje trabalha nas telecomunicações, e eu costumo dizer que aquilo acaba por ser um bocadinho, o porta a porta é a fase da recruta quando tu vais para a tropa. Porque é aquela parte dura, que ainda hoje nós... achávamos que para muitos consultores para vingar, e se formos a ver uma grande parte dos consultores que hoje bombam no mercado passaram por essa fase difícil do choque do porta a porta, porque a área das vendas hoje lá está, hoje tens uma série de ferramentas, tens o algoritmo a teu favor, hoje quem se dedicar a isso tem outras formas de gerar leads, e ainda bem que acontece. E tens bons exemplos aí, não é? Por exemplo, o Lucas Valente da Silva é um miúdo que cresceu muito no digital
um craque e foi atrás do digital. Agora, nós éramos as pessoas que fazíamos 3 horas de prospeção de manhã, 3 à tarde, inconstitucionavelmente, diziam-te assim, é por aqui, faz, que é por aqui, que tu vais criar ligação com as pessoas e os contactos vão aparecer. E isto funciona. Hoje, lá está, temos outras ferramentas e, portanto, tornou-se mais eficiente o processo de geração de leads. Mas continua a valer, essas ferramentas ainda são válidas. É porque, acima de tudo... Até porque o digital, na minha perspectiva, eu digo isto, não é que eu tenha nada contra, muito pelo contrário. Está cá, ficou, e é por isso que decorre muita interação ou muito burburinho. Mas aquela ginga, por assim dizer, o trato, o saber abordar alguém a frio, presencialmente, esse choque, o Instagram, o telefone, o Facebook, as redes sociais não te permite isso. É texto, é mensagem, posso pensar, não há este conflito direto, e por isso é que muitas vezes, e não é raro ouvir isto, que é, eu tive com aquela pessoa que vejo nas redes sociais e não tem nada a ver. Sim, é verdade. É muito, aliás, esse comentário é muito... a psicologia fala sobre isso. É muito mais difícil tu me dizeres não, pessoalmente, se eu estou a oferecer um café ou se estiveres na minha loja, do que ao telefone, ou através do interface. É verdade. E efetivamente e isso criava essa relação. Agora, estamos aqui a falar na geração de leads e efetivamente que agora o modelo está muito melhor e realmente com pouco dinheiro tu podes ser muito mais eficiente e teres ganhos de tempo. Naquela altura era aquilo. Mas para acabar de responder de onde eu vi, portanto de onde viemos da Era, e depois fomos para a KW, que já era um modelo muito mais liberal, e depois houve uma transição para a Zoom, todo um modelo também liberal, se quisermos, com mais ganhos para o consultor, ou seja, se calhar modelos em que permitem ser mais empreendedor. Enquanto tu vais para um modelo uma Era, se calhar não és um modelo tão empreendedor, se calhar tens uma visão mais de empregado, todos os outros permitem ter um modelo, uma visão mais de empreendedor. Sim. E mesmo tu dentro da Era podes o ter, porque eu passei nessa imobiliária com distinção, mas o que é essencial é realmente tu teres uma visão de perceberes como é que tu queres tratar as pessoas. E daquilo que tu acreditas de forma incondicional, de como é que as pessoas gostam de ser tratadas. E isto foi uma coisa que me foi acompanhando ao longo dos anos, independentemente da cor da camisola que eu vesti. Primeiro, o céu é vermelha, azul. E atenção, e nós podemos dar aqui um exemplo muito forte. Mercado Leirico é um mercado que a gente domina. Tens aqui uma série de marcas e tu vais falar, tu tens consultores e profissionais fantásticos em todas as cores. Obviamente que um se destaca mais para um modelo comissionista, o outro para a forma de gerar contactos, o outro se calhar para a forma como comunica para o mercado. Mas depois tu tens ali uma coisa que é aquele tato, aquela coisa de perceber pessoas. Pronto. E depois isto é uma consequência natural, nós vamos andando, nós ao longo destes anos todos embebemos uma série de conhecimentos, lá está, conseguimos apanhar o melhor de tudo o que fomos tendo, né? Apanhar os pontos fortes, e depois começou-nos ali se calhar a faltar mais qualquer coisa, que era criar um ambiente efetivo, um ecossistema de trabalho. Eu sou muito ligado ao desporto também. Eu jogo futsal há 20 anos e adoro desporto, e para mim tudo o que é as dinâmicas das equipas, eu sou completamente apaixonado por isso, e os balneários e os objetivos comuns, os objetivos, o traçar objetivos. E para mim é óbvio, tu quando vês alguém que tem sucesso, enfim, sendo o que sucesso é muito, tu é que defines o que é sucesso para ti. Para mim pode ser diferente, para o I pode ser diferente, dependendo do contexto. Mas o ambiente é fundamental, um ambiente de trabalho. E isso levou-nos a criarmos esta marca, e depois lá por uma razão qualquer pusemos lá All Star pelas pessoas, e portanto se é pelas pessoas, olha. Deixa-me só dizer que o nome é do caraças, pá. Sério, lembro perfeitamente quando abriram, pá, o nome é impactante, é fixe, não sei porquê. Há muitas imobiliárias com nomes horríveis, tem que se dizer. Não vou falar das grandes marcas, mas há imobiliários que escolheram muito mal o nome. Fica essa dica para quem está a ver e a pensar abrir uma imobiliária. Isto também foi um processo. Lá está, o próprio construir a marca e o próprio pensar. Obviamente o Tiago tinha a palavra final, mas não foi feita. Sabes, para nós,
ao calhas. Exato. Não foi precisamos de um nome. Imagina, né? nós chegámos a uma fase e eu tenho de dizer isto, aproveitar que é uma coisa que é fundamental na gestão. E agora que lá está, sou muito menos vendedor. Aliás, serei sempre vendedor. E ainda bem, um dia ponham lá uma placa de vendedor quando estiver na cova, porque somos vendedores para sempre, né? E de boas ideias de preferência. Mas é importante tu teres as pessoas certas ao teu lado, ok? E uma coisa que eu tive, lá está, também é preciso realmente tu decides se queres estar ou se não queres estar. Quem é que está realmente ao teu lado? E nós tivemos essa sorte de juntar um grupo de pessoas realmente fantástico. Quer dizer, o Ivo falou aqui um bocadinho. Eu conhecer o Ivo e conhecer a mim, nós aprofundámos ideias, percebemos que entre as dificuldades que o trabalho apresentava, que era por ali o caminho, sabendo que ia haver buracos e que ia subidas e descidas, porque faz parte de qualquer negócio e qualquer marca, porque é a vida mesmo. E juntar pessoas como a Vanessa, como a Joana, como o Ricardo e teria que estar aqui se calhar mais um bocadinho para falar de todos. Esta foi a parte fundamental. Juntámos as pessoas certas, que tínhamos uma ideia e que conseguimos criar um propósito. Porque efetivamente o propósito é uma coisa que se fala muito, né? E então agora está muito na moda, né? Que as mentorias e que o coaching é o propósito. E conseguimos juntar um grupo de pessoas que, claro que com as suas diferenças, o propósito está alinhado. E então pensámos assim, se é para fazer bem, ou já que é para fazer, vai custar o mesmo, vamos fazer uma cena em grande. Ou seja, apesar de sermos pequeninos e locais, age localmente, mas pensa globalmente. Excelente. Sim. E daí temos investido tempo para pensar num nome, numa marca, num local. Lá está, hoje ainda tudo sendo muito digital, nós acreditamos que a localização é sempre aquele fator que te dá. Vocês têm uma localização do caraças. Claro. É verdade. O vosso posicionamento físico é muito interessante. Para mim é um sítio de nada passagem brutal. É muito fixe. Nós queremos bater de frente com todos. É. Bater de frente não é sim, nesse sentido sim. Aniquilar o outro. Sim. Mas essas palavras. Não tenho medo. Acho que estou entre amigos. Não é? Não, estás a ideia, quando eu digo bater de frente, nós não vamos apontar para baixo. Vamos apontar para cima. Até se o outro aponta mais alto, nós vamos tentar mais alto. Não numa de superar e alimentar o moleque, ser melhor, mas em qualquer área onde cada um tenta ser melhor, todos acabam por se desenvolver. Claro. Por exemplo, é como na indústria, os telemóveis. A Apple não se teria tanta necessidade de se envolver se não houvesse uma Samsung neste momento. Certo. Né? E vice-versa. Portanto, ganham sem todos. Dúvida. Ganha quem usufrui depois dos respectivos produtos. Certo. E uns vão ter as suas preferências e outras. Isso nos diferencia. Quer dizer. E dado aqui só uma nota, e era bom. E nós fomos com pessoas de outros mercados, e realmente o que passa do mercado imobiliário, e portanto o mercado imobiliário, infelizmente, temos um nível baixo. Né? Se analisarmos a generalidade do mercado e as práticas, e vocês também estão um bocadinho dentro disso, percebem-se isso todos os dias. Nós aqui em Leiria, fruto se calhar, porque lá está, há sempre a velha guarda do imobiliário, aquelas imobiliárias que foram construídas de forma familiar para ajudar aquele amigo a fazer, olha, se conheces alguém, e ganhava-se uns trocos, ou seja, uma coisa muito pouco profissional, e que trouxeram resultados e ajudaram pessoas. Depois há aqui uma fase em que, e aí temos que dar a mão à palmatória às grandes redes que vieram para Leiria, e com certeza por Portugal todo, a Era, a Remax, depois mais tarde a Zoma, a KW, a 121. E em Leiria criou-se aqui uma sinergia muito interessante entre, portanto, pessoas que vieram de outras áreas nada a ver, que hoje são grandes consultores, e sabemos quem é que eles são, estamos aqui a falar de 10, 15, 20 pessoas que fizeram um mercado brutal, e conseguiu-se criar uma sinergia e não ver um mercado, este mercado que é competitivo, passámos a ver um mercado de parceiros. Sim, ao ponto de muita gente hoje que são amigos, almoçam todos os dias juntos, há partilha de negócios, porque lá está. É um bocadinho contrassenso. O mercado imobiliário são isto, são aquilo, não acrescentam valor, são uma gordura que às vezes nós é que temos que pagar. E efetivamente
há esse trabalho, mas depois também se criou os bons, ou quem realmente está por bem, de criar sinergias e de partilhar negócios com os outros colegas e defender a própria classe. Vocês têm boa relação com as outras marcas todas? Se calhar somos a única que tem a porta aberta em todas as isso é muito importante, porque isso depois tem impacto direto na partilha Rafael, de negócios. E fazemos por ter, no sentido em que... entendo uma coisa. Só para... Se tu fores de outra... Ou seja, no trato do negócio, quando dizemos parceiros, é mesmo nisso, de que tu vais valorizar e vais trazer valor para o nosso negócio, e em última instância, tanto a tua agência como a minha serve um cliente. E a ideia, se é para servir melhor, no fim do dia, esses clientes ou esses interessados em comprar ou vender, seja o que for, ganham com isso. E nós, felizmente, até ao momento, temos conseguido cultivar bem e manter essas relações. Está na nossa missão, e isso foi uma das coisas que nós fizemos desde o início, que é contribuir para a credibilização do setor e do consultor imobiliário. Excelente. E isto sempre foi uma coisa que eu desde novo me acompanha, porque lá está, eu sou formado em marketing, sou licenciado em marketing, e no dia a seguir a acabar a licenciatura eu estava a trabalhar no porta a porta a vender zona empresas. Ou seja, fruto também do meu histórico de trabalho, lá está. Não há medo de encarar, não há medo de fazer. O pior que se pode fazer às vezes é ficar parado mesmo. E então, eu sempre vejo muito com isto. Opá, é um vendedor, tu podes ser vendedor. Quando os vendedores são provavelmente as pessoas que têm as melhores vidas que podem ser vividas. Podem ter liberdade, podem ter ganhos financeiros, nunca há limites. Trocam o tempo por rendimento. Mas esta coisa do vendedor, dito de uma forma, se quisermos, a desvalorizar um bocadinho, de uma forma não tão positiva, para mim sempre fez sentido de falar em consultor. Porque um consultor é alguém que consulta, é alguém que presta um serviço. E, portanto, para mim, a história, eu sou vendedor disto e daquilo. Não, tu és consultor. E no imobiliário, para nós sempre foi importante, e nós, ao longo dos anos, felizmente, conseguimos passar essa mensagem e conseguimos também contagiar, se quiseres, o mercado da mediação imobiliária em Leiria. Eu acredito que nos outros pontos do país também haja, mas sinceramente com as dinâmicas que há em Leiria, e se olharmos para a cidade deve muito à mediação imobiliária. Mas importantíssimo de ver o vendedor imobiliário, não um vendedor, um consultor imobiliário. Alguém que realmente consulta uma pessoa. É um confidente do cliente, não tenho dúvidas. Pronto. E essa está na nossa missão, e portanto toda esta postura, a tua forma de veres o negócio, de pensares o negócio, não poderia ser de outra forma, nunca criámos aqui uma sinergia positiva com todos os players do mercado, porque lá está, quer dizer, se nós trabalharmos bem, se os imóveis mais trabalharem melhor, a ZOM, a Remaxine, todos vamos ganhar, e sem dúvida que o mercado da mediação imobiliária vai valorizar e as pessoas vão sentir menos objeções em colaborar connosco. Há um trabalho muito grande para fazer, sem dúvida, mas isso não deixa de ser uma oportunidade para todos. Isso é uma excelente forma de ver. Agora, só aqui entre nós, isto funciona assim, qualquer empresa, ouve, principalmente, assim, ninguém ouve. Em qualquer empresa, principalmente quando estamos no início, uma das formas de alavancar o espírito da equipa é encontrar, não vou dizer um alvo a bater, mas um ponto em comum. Não vou dizer um inimigo, não vou... Percebem o que eu quero dizer? Acho que uma equipa que vem da segunda divisão, o objetivo é ganhar o primeiro classificado. Percebes? Vocês tiveram isso quando começaram. Claro. Exatamente. Quando eu digo alvo a bater, não é no sentido que tu desejas o mal do outro. Tens uma referência. Aquilo que tu dizias. Nós já os dissemos, os exatamente. Grandes. Se tu apontas para aqui, queres apontar mais assim. Vocês tiveram isso também no início? Havia um ponto de referência de nós vamos ter que chegar pelo menos a este nível? Não identificado diretamente, ele chama-se António Zé Manel. Mas obviamente com quem está há mais tempo e como é que eu ia dizer? Nós temos a capacidade de sermos críticos sobre nós próprios e também somos sobre as outras marcas ou as outras agências, outros players. Claro. E obviamente que o percurso histórico, por assim dizer, que as redes trouxeram e que ainda trazem, nós comparamos a eles e queremos fazer melhor, claro. Muito bem. Ponto. E eu acho que é um elogio máximo. Se alguém um dia me disser que nós somos um alvo a bater, eu fico super lisonjeado. Eu acho que não há maior elogio do que esse. Mas eu não vou pelo abater, mas de elevar o standard. Olha, eu acho que a ideia é se a fasquia está aqui, se nós conseguimos colocar aqui, melhor. Exato. Nós vamos ganhar com isto.
Exato. Mas nós vamos também fazer o quê? Influenciar o mercado ou quem está no mesmo segmento a acompanhar ou a ser melhor. Mas às vezes isto funciona, se fores a ver a história das maiores organizações, há sempre um rival, não é? Claro. A Apple e a Microsoft, exatamente, a Apple, Microsoft, Samsung, sei lá, McDonald's, Burger King, Adidas, Nike, Puma, por aí fora. Cristiano Ronaldo Messi, e o Mourinho, por exemplo, ainda tive a falar isto com o Cândido Costa no Summit, ele estava a explicar da importância, visto aquilo de dar os parabéns à seleção portuguesa pelo Mundial de Handball, e mete uma foto de um gajo do Galatasaray com a mão na bola. Foi a forma dele dizer: estes gajos não viram um penalti assinalado, enfim. Mas o Mourinho é conhecido como uma pessoa que vai buscar muito vai ao âmago das pessoas, vai o nós e o eles, nem que isso seja momentâneo. O que eu vos queria perguntar, e em particular a ti, Ivo, é: como é que tu passas essa mensagem de o nós e o eles de forma saudável, sem criares um espírito nocivo na tua equipa e sem transformares a tua equipa em pessoas que perdem a noção dos seus valores? Porque é difícil tu alimentares uma rivalidade sem que ela se torne nociva. Como é que fazes esse trabalho? Olha, em primeiro lugar, é o trabalho sobre mim próprio. Boa. Pronto. Ou seja, eu tenho que ser um exemplo. Se eu erro, tenho que ser o primeiro a saber admitir logo o erro, pedir desculpa, tentar emendá-lo. Eu não posso ser aquele que falha, que entra em cumprimento, que deixa alguém ficar mal. Pronto. E eu tento ao máximo sê-lo. Nisso eu não facilito. Se eu encontro alguma coisa que eu posso melhorar em mim, eu vou fazê-lo. Se não o faço é porque não o conheço. Mas se alguém me der esse input, eu vou aceitá-lo. Obviamente que não dito de uma forma... tem que ser alguém quem eu entenda que tem autoridade para isso, como é óbvio. Não vai ser um miúdo de 15 anos que me vai... salvo seja, para dar um exemplo. A outra questão é que nesta área há um foco que é o cliente. Pronto. E o cliente é a minha bitola. Ele tem que estar satisfeito, eu tenho que lhe prestar um serviço honrado, tenho que lhe trazer o máximo valor possível na minha relação com ele e tentar lhe dar o máximo de ganhos possível. Isso, para haver a repetição de negócio, que é o que faz a diferença em muitas questões que acontece, que é tudo ligado ao dinheiro. O imobiliário não é exceção, muito pelo contrário. Toda a gente conhece histórias mirabolantes, ou pelo menos já ouviu falar. E eu, para ter repetição de negócio, o meu nome, o meu bom nome, não pode ter preço. Não tem preço. Não é a venda da tua casa, não é uma transação, não é nada disso. Também está na missão. Exatamente. A nossa reputação não tem preço. Ou pelo menos ainda não descobrimos nenhuma transação vale a tua reputação. Excelente. Boa frase. Boa frase. Tá lá. E isso é algo que é passado todos os dias. Portanto, se alguém ingenuamente, porque no fundo eu sinto que, lá está, o acesso, eu tenho que tocar neste ponto. O acesso a esta área normalmente é de pessoas que estão em situações frágeis de vida, transitórias de emprego, sem saída, não sabem muito bem o que fazer, então vêm para aqui experimentar. E vão aliciadas em torno das comissões, que comparativamente aos ordenados é alto. Pronto. E então apanhamos situações de pessoas muitas vezes em situações precárias. As contas continuam a ter que ser pagas, as rendas, as prestações ao banco, água e luz todos os meses. Ora bem, se eu tiver essas pessoas neste contexto, pagar contas ligadas a rendimentos elevados, facilmente se podem comprometer. Eu não estou a dizer que toda a gente, mas é suscetível a isso. Certo. E nós temos que elevar-nos por um padrão de comportamento que faz com que se desincentive e que se mostre que a quem está no terreno que essas práticas não te levam muito longe, a não ser daquele instante. Porquê? Por causa da questão da reputação. O imediatismo é uma coisa tramada, não é? Nós queremos os resultados para ontem. Eu quero estar cá há 10 anos. Eu quero, quando digo 10 anos, 10, 20, 30, quero estar cá muito tempo. Quero que isto evolua para além... Exatamente, tem nesse sentido, de além do meu tempo. Não é? Eu vou trabalhar, sei lá, mais 20, 30, 40 anos, seja o que for. Queres deixar um legado, não é? No fundo é isso. Exatamente. Também não um legado necessariamente financeiro nem patrimonial, um legado de valores, claro, um legado de aquilo que não tem preço, que são valores. Bons valores. Aquilo que nós tentamos transmitir aos nossos filhos e tudo mais, quem os tem. Vocês são uma equipa muito ambiciosa?
Claro. Enquanto equipa sentem que eu acho que é quase uma doença. Desta semana eu tive em reunião de administração com o Cláudio e a reunião foi super produtiva, mas eu acabei a reunião a pensar, se nós concretizarmos tudo o que falámos hoje, nos timings que falámos, nós ficamos praticamente irreconhecíveis num bom sentido. Olha, e depois-me a pensar, isto é uma loucura. Eu acho que, sim, eu acho que nós, na fase em que nós vivemos, nós temos que perceber uma coisa que é qualidade de vida. E eu percebo isso da competição e de termos pessoas que nos inspirem, se quisermos. Eu vejo a coisa mais por aí. Quem é que te inspira? O José Mourinho, o Luís Gaspar da Zom, o Frederico Ribeiro da Rebax, o Micael dos Imóveis Mais, São inspirações para o Tiago Vicente. Assim, e falámos um bocadinho sobre o almoço. Eu consigo ver, lá está, eu não acredito em mais pessoas. Acredito que as pessoas fazem o que fazem porque muitas das vezes estão em dor ou sofrimento ou estão em posições de falta de informação para lidar com certos desafios. Se tu fores ver alguém que matou alguém por um crime passional, a pessoa cometeu um ato horrendo, não faz dela uma má pessoa. Ela, num determinado momento, estava exposta e não conseguiu lidar com aquilo que estava à volta dela. E, portanto, eu consigo ver boas práticas nas pessoas. Está aqui este ao meu lado, eu olho para ti, eu consigo ver boas práticas. Ainda há bocado fui almoçar contigo e vi coisas que disse, o Rafael tem aqui pormenores interessantes. E eu acho que isso é o que a gente deve fazer, é apanharmos as boas práticas. Eu preocupo-me muito pouco às vezes o que é que os outros já estão a fazer. Claro que é importante, mas preocupa-me mais os meus e eu enquanto pessoa, enquanto querer ser melhor pessoa. E se quiseres, nós definimos a ambição dessa forma. É eu ter um grupo de 30 ou 40 pessoas, de olhar para eles, e digo isto muitas vezes na cara a todos, de que têm condições para ser melhores. E o melhor é o quê? Melhores práticas, seres mais organizado, ocupares melhor o teu tempo, pôres o teu foco nas coisas que realmente são importantes. E depois, se olharmos depois da vertente económica, traduz-se em quê? Rendimento. Exato. As tuas boas práticas, a forma como tu geres a tua vida, o foco onde tu metes a tua energia, provavelmente vai-se trazer em rendimento. Grande ponto aí, Tiago, desculpa interromper-te, mas esse ponto é fantástico. Porquê? Nós estamos numa fase que nos focamos muito em KPIs e objetivos e números e eu acho que são importantíssimos. Atenção, também, tu teres métricas que te permitam tu teres um diagnóstico do momento da tua equipa é fundamental. Mas será que nós não nos focamos demasiado em comunicar à equipa um número, um objetivo que na verdade não é mensurável? Mas eu vou-te responder isso. Faz sentido tu explicares às vezes um objetivo ou algo que para ti, claro que é importante, mas será que a pessoa do outro lado entende-o dessa forma? Será que essa pessoa está confortável com aquilo que foi traçado? Talvez tu já tenhas feito um caminho para construir aquele número e a pessoa não percebe esse caminho até chegar ali. E pode ter havido um evento, pode haver um evento que muda tudo. Os objetivos são isso. Tu medes objetivos, tu traças objetivos, tu dizes, ok, nós a 5 anos vamos fazer isto e isto e isto. Mas se calhar vai haver aí coisas que vão mudar pelo caminho. Tu vais ter que estar a calibrar sempre os teus objetivos. Exato. E eu acho que o que é importante é, ao longo do processo, nós temos lá um statement da loja que é amar o objetivo ou amar o processo. Boa. Temos lá esse statement. Por acaso publiquei hoje um story com essa frase. E nós temos de ser apaixonados pelo processo de quê? De querer ser melhores pessoas, depois estás tudo o resto. E para mim eu defino, só para terminar esta questão da ambição, eu defino a ambição no sentido qualitativo. Porque é muito fácil. Quer dizer, nós temos dinheiro, e falámos também sobre isso, é muito fácil pôr lá 60 pessoas, 70 pessoas, abrir 300 mil lojas. Ok, quantidade. Mas eu acho que é preferível ver na qualidade. É preferível nós agarrarmos na pessoa que ali está. E isto é um problema que acho que as empresas cometem muito. Vão muito pela quantidade e depois os recursos estão subaproveitados. Isso tem a ver com reputação. Reputação. Mas assim? Entendo uma coisa. Tu tens quantidade traduz-te numa noção de melhor reputação imediata. Sem dúvida. Claro que sim. É comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Pois, mas o foco que nós damos, e vou complementar o que ele está a dizer, eu costumo dizer que é, imagina, estão a ver aquela ideia do sushi man. Quando alguém pensa no sushi man, pensa sempre ele afiar uma faca, muitas vezes, e depois a cortar o peixinho bué da fininho. Aquela faca já é afiada, mas ele está sempre a afiá-la.
E o nosso negócio, a nossa vida é exatamente isso. E depois, como os números têm esta importância, que é, ao olhar para as métricas, não é só numa de otimizar lucros, aliás, nem sequer é nesse foco, é de melhorar o processo. São 2 milímetros. Eu digo sempre 2 milímetros porquê? Porque a diferença está estudada, acho eu, se tu passas num determinado sítio e os degraus que existem lá, se houver uma diferença de 2 milímetros nesses degraus, tu tropeças. Ou seja, essa diferença de 2 milímetros pode fazer toda a diferença. Também tens a do avião, que se virar 2 centímetros. Exatamente, o grau, não é? Entre sim. Porto e Lisboa, nós estamos sempre a falar dessas tais correções da rota. Exato, é como aquela lógica do 1%. O podcast chama-se Lei do 1%, certo. Porque tu com 1%, eu acho que é mais ou menos isto. Se fores 1% melhor a cada dia, ao fim do ano és 37 vezes melhor. Tens a lei de Pareto, 80-20, que é uma regra que está em todo lado. Exato. Mas imagina, a questão da quantidade... E é verdade, para questões de notoriedade, e porque o número lá está, se tu disseste que tens 5 mil, o número é um número, em vez de 1000, num primeiro impacto, numa comunicação não verbal, na hora da pessoa contactar, é como aos reviews, né? Tu hoje queres ir pesquisar, olha, pizzarias, que tiver mais views, tu muitas das vezes não vais ver a qualidade, vais ver o número. Mas isso é do ponto de vista, e eu não estou a retirar a importância a isso. Agora... Se nós queremos desenvolver competências e pessoas, nós temos que perceber que é preciso tempo, é preciso energia. E nós temos lá casos na loja de pessoal que veio de outras agências, que veio de outros ramos e que com o foco tempo, com o foco certo, eu percebendo também para onde é que ele quer ir, lá está o tal propósito, daquilo que é importante para ele, o que é que ele quer atingir, aqueles objetivos também de curto prazo, aquele carro que quer comprar, aquela viagem que quer fazer, o que é que tu queres atingir? E portanto... Se nós nos focarmos em energia nessas coisas, é possível tu seres ambicioso. Aí ser ambicioso de desenvolver competências. E eu acho que não há nada mais fantástico do que isso, de que tu pôs as pessoas nos sítios certos e vês uma pessoa que realmente não acreditava que era tudo difícil. Porque depois o imobiliário, esta atividade tem muito isto, né? E até há empresas que vendem muito isso, de prémios, de estatuto, conseguiu X faturação. Isso é falado, né? Porquê? Pessoas que vieram daqui e conseguiram ir para aqui. E aí nós somos ambiciosos, porque nós não temos lá ninguém que não consiga ter padrões elevados de qualidade. Provavelmente tenha que muitas das vezes mudar os hábitos do seu dia-a-dia. Isso é uma pergunta boa para ti, Ivo. Vocês conseguiram, disseste, nunca saiu uma pessoa do All-Star? Não, temos uma taxa de só... Quem saiu foi, como é que é dizer, para outra imobiliária, não. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Nunca tivemos saiu pessoas que vieram connosco. Claro. Felizmente, sempre que saíram foi em sucesso, ou seja, porque surgiu uma proposta que sempre sonharam ter do outro ramo ao qual estavam ligados e abraçaram essa nunca houve ninguém que saiu pela dor. Mal connosco, não. No sentido de não estou bem aqui, vou para a concorrência porque eu quero fazer isto. Sim. Mas já aconteceu o contrário. Pessoas que vieram para vocês porque vinham em dor. E depois nós entendemos que não estávamos a acrescentar valor a parte e que cada um depois teve. Até porque lá está também. Temos de estar alinhados. A missão, a visão. Repara, não faz sentido só de 4 ou 5 terem noção de para onde é que queremos ir. Porque na realidade é um barco, não é? E são barcos, uns estão mais inclinados para a esquerda, outros para a direita. Lá está a tal calibração que tu todos os dias, todas as semanas tens que fazer, porque depois a vida é feita de eventos. O que hoje tu queres não tem que ser propriamente o que vamos querer amanhã. Há coisas que mudam. E nós temos que estar sempre a fazer esse trabalho, porque se tu não tiveres pessoas alinhadas com a tua visão e com o teu propósito da marca, se elas não se revêem naquilo... Vocês já têm muita gente na equipa, mas a sensação com que eu fiquei da nossa conversa é que vocês preferem construir a vossa equipa devagar e bem. Claro. Ou seja, vocês não constroem uma equipa, lá está, para o imediatismo, vocês constroem uma equipa para a longevidade. A entrada de alguém na nossa imobiliária implica compromisso nosso com a pessoa. Ou seja, nós estamos numa área em que, por sermos comissionistas, só recebemos em função dos resultados que alcançamos. Ponto. Não há outra forma de obter rendimento. Assim sendo, eu não tenho interesse que, seja quem for que entre, não consiga pagar as suas contas, não esteja com uma vida tranquila, que não esteja a ser produtiva ao ponto de se manter autossuficiente.
Porquê? Porque é com base nesse facto, nessa questão está resolvida, que tu podes ser feliz e podes realizar e ser ainda mais produtivo. Portanto, se aceitássemos as pessoas todas que nos abordam ou que eu vejo que acontece noutros lados, esse princípio está colocado em causa. Nós temos um acompanhamento diário com um consultor. Temos uma dinâmica interna na loja que obriga que toda a gente apareça. Se não aparece, é identificado quem não aparece e alguém há de falar com a pessoa para saber se está tudo bem, se não está, pô, está doente, os filhos, isto e aquilo. Claro. Ou seja, apesar de não haver nenhum vínculo escrito, estabelecido do ponto de vista laboral, há este compromisso moral e ético entre nós, colegas e a agência, de apoiar-nos ao outro, porque se tu estás bem e o outro está bem e o outro, vamos estar todos bem e vamos estar todos melhores. E isso só para dizer o seguinte, não podemos, para manter esta qualidade de acompanhamento à pessoa, que depois atende o cliente, não podemos, porque no fim do dia é o cliente que sustenta a nossa atividade. Certo. É ele que me paga uma taxa de serviço e permite esta conversa toda que estamos a ter. Sabes, há uma grande ilusão que é, nós temos a convicção de que boas performances individuais trazem bons resultados coletivos, quando na verdade eu acho que é uma boa performance do coletivo que potencia boas performances individuais. O Ronaldo Exato. Não marca os golos sozinho. Não há 11 Ronaldos a jogar. Aliás, as equipas onde ele esteve que estavam desalinhadas, ele não conseguiu grandes resultados. Não, eu acho que... Porque lá está. E quando tu não tens... E nós, lá está nós temos esta visão de diferenciação, né? Na economia, ou vais por custo ou por diferenciação, né? Tu podes querer prestar um serviço e um serviço tem um preço. Porquê? Porque um serviço implica recursos, conhecimento, formação. Depois podes ir para o lado do custo, que é lá está, na nossa indústria, na nossa atividade, é o quê? É recortares o máximo de consultores, dares o mínimo de formação e aquilo há de te levar a algum lado. Com todas as repercussões negativas que isso possa ter para a marca, que eu não tenho dúvidas que tem. Claro. E nós temos exemplos aí na praça e está tudo certo. São políticas e cada um escolhe o caminho que quer escolher e está tudo certo com isso. Mas que revela, eu aqui vou ser polémico, mas quem opta por esse caminho, recrutamento massivo, não se preocupa, na minha perspectiva, com o cliente final. Ok, em última instância achas que não se preocupa com o cliente? Não, claro, que é uma fábrica. Porque entendo uma coisa. Eu não me preocupo com o serviço ou com a qualidade que ele presta, porque eu posso acompanhar. Estás a vender uma fábrica, quer dizer, tu estás a empacotar o produto e ele chega com defeito ao cliente. E depois, claro, o cliente reclama, volta para trás... Tens de trocar o produto, tens que receber a reclamação. Mas financeiramente compensa porque a escala é muito grande. Correto. Se calhar mas no imobiliário não sei se compensará. Até porque tu tens aqui um desafio no imobiliário. Um consultor, em média, para te dar um rendimento, vamos contratar um consultor amanhã. Imagina, tu podes começar a ganhar dinheiro no mês a seguir. Não estamos a falar de consultores top que já têm provas dadas no mercado, porque isso são limitados e normalmente já estão em empresas, estão bem estabilizados. Mas se tu fores buscar alguém, formar alguém, pôr a pessoa com ganhos acima da média, tu se calhar tens aqui uma pessoa que demora 2 anos em média a estar estável. Portanto, em que ela não ganha dinheiro, investe o tempo dela e a estrutura, neste caso a agência, também tem investimento de tempo, tem que ter um recrutador, tem que ter um formador. Mas não achas que isso é uma questão depois de cultura? Eu percebo o que é que estás a dizer. Mas era aí que eu queria chegar. Imagina, por isso é que é importante, antes de tu ires por aí, teres um espírito de cultura e de propósito e toda a gente estar alinhada. Porque se tu fizeres isso logo desde o início, torna-se muito menos desafiante. Eu entendo. De tu seres mais criterioso se quiseres numa entrada. Certo. Nós temos, se calhar, 4 ou 5 pessoas que falam connosco todas as semanas. Mas nós falam, neste caso, quem está mais responsável por essa situação das entradas sou eu e o Ivo. 1 vezes, 2 vezes, vale ou não vale. Pá. E há situações, na gestão tem que haver o feeling também. E com certeza já cometemos o erro de falhar. Mas acho que é preferível investir mais tempo na entrada, porque senão depois é tudo uma consequência. Tu vais receber o recurso, tu vais gerir o recurso, ele vai gastar recursos à empresa e torna-se tudo mais desafiante. Correndo o risco, muitas das vezes, a pessoa se calhar nem sequer devia ter entrado ali alguma vez. Eu percebo o que vocês estão a dizer. Na nossa área não é tanto assim, porque nós não temos escritórios de escala, não temos a mesma lógica de fazer entrar e cada pessoa gera um determinado rendimento. Isso não acontece.
No entanto, nós temos vários negócios e há negócios que nos trazem uma rentabilidade imediata muito maior do que outros. Aquilo que eu vejo é que eu prefiro um modelo de negócio com um crescimento mais sustentado, mais difícil de crescer, mais sustentado e mais contido, pela probabilidade de maior longevidade no mercado. E temos vários exemplos em qualquer outro negócio. Estou-me a lembrar, por exemplo, se comparares uma Zara... Desculpa interromper-te. Isso lá estás a tal diferenciação de valor, em que tu podes trazer mais rendimento. Certo. Imagina, eu consigo se calhar chegar ao mercado, e o mercado, por exemplo, o mercado médio da mediação imobiliária anda aqui em se calhar entre os 4% e os 5%. Mas há consultores que já cobram 6% e 7%. Sim. E porquê? Sim. Porque acrescentam valor. Porque as pessoas, elas não compram o teu tempo, elas compram o valor acrescentado que tu trazes. Certo. E voltamos à tal questão. Mas para criar esse tipo de recursos, porque lá está, neste trabalho essa pessoa demora mais tempo a ser formada, tu tens de ter mais cuidado com quem colocas. Porque senão lá está. São questões de opções. Se tu quiseres ir para o mercado da diferenciação por custos, tipo loja do chinês da mediação imobiliária, meu amigo, tu metes toda a gente e dizes, olha aqui o CMI, tu assinas o contrato de mediação se quiseres, a documentação trazes-la se quiseres e a comissão cobras o que quiseres, dás um trabalho de marketing diferenciador ao imóvel se quiseres e portanto vais por uma coisa que não é. Mas sabes qual é o problema? O problema é que tu construís uma equipa de excelência, é difícil tu perceberes quando é que tens uma equipa de excelência. Exemplo, não tem nada a ver com imobiliário nem de perto nem de longe, Zara e Loro Piana. Certo. A Loro Piana é uma marca de luxo que só trabalha com tecidos que vêm de cabras montesas não sei de onde, que tem uma tosquia por ano, muito menos quantidade, muito mais excelência, produto que tu sabes que tem muita qualidade e, isto também é importante, exclusividade. Vais para a Gucci, vais para a Louis Vuitton. Porque a qualidade, eu digo muitas vezes isto, eu sei, eu tenho a plena confiança que nós na PIA temos muita qualidade técnica. Mas nós não somos os melhores naquilo que fazemos. Quanto muito nós somos muito bons na forma como fazemos as coisas. Mas há coisas... E como comunicamos. E eu acredito que isso ajudará a nossa reputação. Há muitas boas empresas que podiam ganhar imenso dinheiro, mas o que lhes falta é marketing. Também. Falta comunicação. O posicionamento é fundamental. Agora, também é preciso criar um certo senso de exclusividade. E é daí também que vem o preço. E o preço serve para uma determinada filtragem. E o problema em áreas como a nossa é que tu não tens um produto, não é palpável. Serviço, tu não chegas ao pé do Ivo, ao pé do Tiago, te acabas a chincalhar, pá, isto é impecável, vale 8% de comissão, ou vale 3%, ou vale 2%. Isso não é assim que acontece. Isso leva a que tu teres o desejo de criar uma equipa de excelência, é uma coisa, tu criares uma equipa de excelência é outra. E sabes porquê? E estás a tocar num ponto, porque imagina, tu num produto... Tu lá está, tu investes em investigação, investes em processo químico e qualquer coisa, e aquilo sai-te ali um molde bem feito, não sei o quê, um plástico forte. Agora, quando o serviço, o produto, são seres humanos, há uma coisa que lá está, que é difícil ser trabalhada, que é a confiança. Certo. Porque estamos a falar sempre de confiança. Confiança é a percepção do resultado positivo. É um gajo que se senta à tua frente, percebe-te e sabe que por A mais B... acredita naquilo que está a vender e que aquilo te vai trazer uma mais-valia para a tua vida. Te vai resolver um problema. Agora, como é que isto se faz com muita quantidade e apressando as coisas? Não se faz. Desta ter sido aqui um bocadinho a nossa diferenciação, porque lá está, nós temos pessoas... Se me disseres assim, consideram que vocês têm uma equipa com uma mentalidade forte e nos níveis de padrões e elevados, e acho que ainda temos um caminho para percorrer. Diz-me assim, mas vocês... já são melhores que o que aí anda. Pois, mas acho que essa não tem que ser a leitura. A leitura tem que perceber se eu daqui consigo ir para aqui. E é nessa ambição de qualidade. Qual é o espaço que nós temos para sermos melhores? E depois tens lá pessoas que lá está, que não estão no mesmo patamar, mas que nós acreditamos de uma forma incondicionável e a pessoa também acredita que é possível. E nós não desistimos da pessoa. Lá está, é isto que o Ivo diz. Se a pessoa não vem hoje... o que é que aconteceu, se tal, e às vezes um dia sem a gente o ouvir, já começamos, parece que ali tipo pais e filhos, né, daquelas coisas, o que é que se passa com este? Mas no longo prazo é isso que faz a diferença e cria aquilo que chama-se a cultura da empresa e a identificação com ela. E isso não tem preço. No sentido em que, ou pelo menos o valor que cada empresa ou cada negócio tem para oferecer muda.
E outra Porque coisa... isso também o cliente acaba... O cliente, estou a falar de Sim, pessoas sim, normais que claro, têm uma casa obviamente. para vender e não querem receber estranhos, não querem saber que quem lá vai ter um serviço como deve ser. Nem gostam que haja aquela boca do isto é a malta que até está a precisar de dinheiro e não sei o quê. Porque Certo. às vezes há esse desabafo, já apanhei vários consultores que representam um vendedor e têm essa indiscrição de se calhar fazem um mau serviço ao cliente, embora vendam pelo asking price. A visão com que eu vou ficar daquele vendedor é que coitadinho, está a vender a casa porque, olha, porque o marido e a mulher se chatearam ou porque um foi despedido, e às vezes nem é verdade, e mesmo que seja, é uma indiscrição que tu não tens que ter, mesmo que o resultado final seja tu conseguires o asking price. Acho que não tens que ir por aí. Voltamos à tal questão. Para que é que às vezes se vendem modelos, ok, para pagares um fee, tens acesso a um software, claro que sim, isso é tudo muito importante, mas o saber vender, o saber valorizar, o saber, imagina, aquelas coisas, aquela comunicação não verbal que vês. Nós damos o nosso exemplo, nós, por exemplo, escolhemos uma localização de loja que é, se calhar, a mais cara de Leiria. Eu tenho, se calhar, algumas dúvidas que haja alguma agência imobiliária a pagar o que a gente paga de renda. Mas há uma coisa que a gente tem uma convicção, é que qualquer cliente que entra na nossa loja, ele sente que ali há credibilidade e há... É muito elegante, tenho que vos dizer e há isso. valorização. Muitas vezes é muito elegante. Agora, é preciso que o consultor também perceba esta comunicação não verbal, como a tua apresentação comercial, a forma como te vestes, a forma como está a tua postura, como falas, como te preparas para as coisas. E essa é a nossa batalha. Só que lá está, isto é como uma cultura. Tu não vais semear batatas hoje e elas vão-te aparecer daqui a 2 meses. Vais ter que cortar a erva, vais ter que pôr o adubo, vais esperar que chova. Exige preparação. Mas acho que nós estamos muito cientes disso, de que o caminho que é por aí. Agora, temos os desafios, né, de lidar com pessoas. Muito bem. Malta, estamos aqui a chegar a 1 hora de episódio. Eu vou começar aqui a afunilar as perguntas e se calhar vou tentar ser um bocadinho mais polémico, que é para ir à parte onde vocês também gostam. Eu sei que vocês não têm medo de perguntas. Sou diplomata. E vou a ti, e eu admiro muito o trabalho que tu fazes por perceber que tu tens um trabalho, não é inglório, é muitas vezes ingrato. Porque nós falávamos à hora do almoço que tu, sendo um líder dentro, articulado com a liderança do Tiago, tu és o líder dentro da organização, tu tens que conseguir falar com todos, ouvir todos, tens que ser o confidente de todos, mas não podes permitir que nenhum dos teus subordinados, vou dizer assim, seja o teu confidente. Ou melhor, tu não podes desabafar as tuas angústias. O líder não pode mostrar a sua vulnerabilidade. Isso paga a mulher em casa. Tu achas que a vulnerabilidade de um líder é algo que pode perturbar a sua função? Perturba, claro. Perturba, sem dúvida. Isso é inegável. Quem disser ao contrário... tem que refletir um bocadinho sobre o processo nós temos uma cultura muito de um CEO também chora, um CEO também tem maus momentos. E eles sabem que eu choro. Mas isso não significa desabafar com ele. Exatamente. A questão é que, dado o contexto em que estamos, que é profissional, se isso acontecer, então a liderança não está a ser exercida. Tem que comunicar com o meu par ou acima. Pronto. Não pode ser, não quer dizer que eu não possa, numa relação pessoal, aqui e acolá, esporadicamente, ter um desabafo. Claro que sim. Mas não podemos ser permissivos ao ponto de se colocar em causa a própria função. E isso... Porquê? Porque senão, quem é liderado, por assim dizer... eu não quero dizer isto, que uns nascem para uma coisa, mas no desempenho profissional das funções... vai acabar por saber tanto ou mais sobre mim e poder, de alguma forma, em contexto de trabalho, utilizar isso a seu favor em um momento de tensão. É como é que eu ia dizer isto? Eu tenho que saber sempre mais sobre eles que eles sobre mim. Para dominar. Ponto. E até porque... Eu não sou a única a dizer isto. Ou seja, é uma questão... Isto é treinado, é estratégico. E nós não podemos simplesmente abandonar isto. O ser uma estratégia... óbvia, que me parece uma estratégia óbvia, não quer dizer que seja uma estratégia fácil de implementar. Óbvio que não, apetece-me às vezes partir tudo. E não dá para ter solneiro e chuva no naval. Um líder, para ser um bom líder, na minha opinião, tem de ser um líder com capacidade de emoção.
um líder de envolvimento, um líder que, para se conseguir colocar nos pés do outro, tem que ser alguém que se relacione emocionalmente. Claro. Só que isso tem um lado negativo, que é a tentação de tu também te libertares é maior. E eu que sou líder tenho essa percepção. É fácil para mim libertar-me com as minhas equipas. Mas acho que tu é possível... Mas desabafas com o Cláudio... Maioritariamente. Mas acho que é possível... A Eva está-me sempre a aturar em casa, tu dizias as mulheres em casa. Olha, mas acho que é possível tu teres envolvimento, mas sem comprometeres esse envolvimento, nomeadamente ao nível dos impulsos, nomeadamente ao nível que aquilo muitas vezes começa-te a ferver o sangue, porque lá está, a comunicação é isso, aquilo que sai cá para fora já não vai, pode-se voltar cá para dentro. E um subordinado, eu não gosto do termo subordinado, mas de alguém que segue alguém... Um liderado, sim, um liderado. Um liderado, se quisermos, tipo... o que sente e que quer de um líder é que seja, se calhar, alguém carismático. Alguém, ou seja, ele espera daquela pessoa solução e acho que mais importante ainda, segurança. Sentir que ali daquele lado está a pessoa insegura. Portanto, se quisermos, não deves passar insegurança, não deves ser muito impulsivo. Epá, isto depois também é preciso haver aqui um equilíbrio, né? És tu próprio, enquanto líder, tens de perceber, e mediante também a pessoa que está à tua frente, porque lá está. Claro. Isto todos precisamos de um fato à nossa medida, né? Eu acho que isto, as relações, as vendas, tudo é um fato à medida. Temos camaleões. E saberes um contexto que tu estás. Nós temos ali uma relação, lá está. Com os desafios todos que temos, e temos imensos, conseguimos ter o que é ali, ok, mas se for preciso depois vamos jantar e o pessoal vai beber copos. E aí já é outra situação, né? Já... É como os treinadores de futebol, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há um dia que estão a beber copos contigo e no dia a seguir é treino. Imagina, se tu tens um indivíduo que gosta de o teu melhor jogador é um gajo que adora beber whisky. Copos e cigarros. Assim. Pá, tu se calhar provavelmente na conversa com ele vais ter que falar sobre whisky. E provavelmente um dia se calhar vais oferecer uma garrafa de whisky e um dia vais com ele para os copos e vais beber whisky com ele. Pá, se tens um que gosta de meditação, provavelmente vais ter que interessar-te para a meditação e perceber o que é que o move. A ideia base é tu teres um real interesse e curiosidade genuína pela pessoa que está à tua frente. E isso faz com que essa dificuldade, a tua impulso, seja mais fácil de gerir. Eu, ao preocupar-me genuinamente por ti, vou estar mais preocupado com a tua situação, o teu problema, as soluções para ele, do que propriamente o que é que eu faria no teu lugar, a minha forma de resolver, aquilo que eu acho. Impor. Portanto, trata-se mais sobre trabalhar a pessoa e não propriamente o problema que ela está a ter naquele momento ou ela entende que está a ter. Certo. Obviamente que há momentos em que tu tens de ser mais diretivo, mas como isto se trata de pessoas, eu não posso ser determinista ao dizer mesmas causas, mesmos efeitos. Certo. Porque as mesmas causas com uma pessoa diferente, lá está uma variável diferente, pode ter um efeito completamente disparo. Há pessoas que eu posso ser um bocadinho mais seco e essa pessoa encaixa e entende, olha, se calhar o gajo tem razão, ficamos por aqui. Há outros que se eu faço isso, eu destruo aquela pessoa naquele momento. E a pessoa vai completamente fragilizada. Portanto, para facilitar um pouco essas dinâmicas de gestão de equipas, de interação com elas, tu tens de te realmente preocupar com quem está à tua frente. E esta premissa foi o que me levou também a ter sucesso com clientes no fim do dia. Ou seja, eu apanho alguém que quer vender ou comprar uma casa, eu não vou partir do princípio que ouvi 3 ou 4 coisas que ela disse e vou-lhe fazer visitas e vou-lhe mostrar. Não, eu quero realmente trabalhar o problema daquela pessoa, percebê-la, enquadrá-lo dentro daquilo que existe e tentar arranjar soluções. Pronto. E eu faço isso com quem... Voltamos à questão da consulta. Lá está. Consultor de crédito, consultor jurídico, consultor imobiliário. O que é um consultor? É que a gente às vezes diz as coisas, mas depois não as fazemos. Um consultor é alguém que consulta, que faz, que se interessa para a pessoa que está à frente. E o que a gente vê mais, até mais uma vez na área do imobiliário, é o cliente está a falar e a gente já está a falar por cima dele, nem vamos ali ao âmbito e percebemos, e depois olha, vamos ver casos isto. E depois o que acontece muitas das vezes é essa, não me entenderam, não me ouviram. Os consultores a mesma coisa. Eu já tive muitas consultas jurídicas que eu acabo a consulta e já partilhei isso já com a equipa. Eu não sei para que é que as pessoas me pagaram, genuinamente. Eu tenho consultas de 45 minutos e eu tenho são pouquíssimas, né? Estamos a falar para aí 1%, mas
são consultas que eu falei para aí 10 minutos, dos 45. Porque as pessoas estão ali e eu sinto que elas só queriam falar com alguém em quem confiam, e eu acredito que confiaram em mim para marcarem consulta e pagarem aquele valor, confiaram em mim para estar ali e no fundo só querem desabafar com alguém em quem confiam, porque essa pessoa em quem confiam, se houver alguma red flag que surja daquele desabafo, essa pessoa vai lhe dizer atenção, certo, que aqui há uma red flag. E eu acho isso muito impressionante porque o consultor não tem de ser necessariamente uma pessoa que fala mais do que aquilo que ouve, pelo contrário. Eu vou contar uma passagem de um livro que eu ia, que isto era alguém do género. Alguém conheceu alguém, a pessoa começou a falar muito. E isto a pessoa que ouviu a outra pessoa a contar. E então que no dia a seguir a outra pessoa ligou-lhe a dizer, olha, tenho-lhe a agradecer muito porque gostei muito de falar consigo, gostei muito de o conhecer. E a pessoa, ou seja, a pessoa estava entusiasmadíssima. Certo. E a outra pessoa disse assim, bem, mas eu nem falei nada. Eu só ouvi. Mas viu o impacto que criou na outra pessoa. Outra pessoa, ela achou que teve uma conversa tão interativa e interessou-se tanto para a outra, quando o outro limitou-se a ouvir. Mas podes não dizer nada e passas essa mensagem. Tu disseste muito bem, Ivo, que tens que te interessar genuinamente pela outra pessoa e para demonstrar esse interesse tu não tens que falar absolutamente nada. A tua linguagem não verbal, o teu comportamento, os acenos, tudo isso. Tens que querer ouvir. Exatamente. Tens que gostar de pessoas. Há quem não gosta de pessoas e de se envolver com isso. Não pode... Na minha opinião, não deveria estar nesta área a lidar com o cliente de caras. Não devia fazê-lo. Eu tenho que ter interesse por pessoas, tenho que gostar disso. Porque senão não faz sentido. Para ti é mais fácil relacionar-te com pessoas que tu admiras ou com pessoas que te admiram a ti? As que me admiram. Pessoas... Eu não me sinto admirado. Portanto, não? Não, de todo. Sinto-me respeitado quanto muito, mas admirado não. Okay. Não é mais fácil. O respeito não é a palavra mais justa, porque o respeito normalmente é algo que faz parte dos nossos valores, da nossa educação, mas compreendes o que eu te quero dizer? Há pessoas que certamente olham para ti e veem em ti um exemplo. Eu não o sinto, para dizer não? a verdade. Não. Mas não me preocupo com isso. Então vou fazer a pergunta de outra forma. Okay. Tu gostas mais de te relacionar com os teus liderados ou com os teus líderes? Presumindo que tu podes admirar os teus liderados e podes admirar os teus líderes, mas vamos admitir aqui, Tiago é o CEO da empresa. Tu gostas mais de te relacionar com os teus líderes, imagina isto numa posição hierárquica, com quem está acima de ti ou quem está abaixo de ti? É que eu genuinamente não tenho resposta para isto. Eu também não tenho, no sentido, o que é que eu gosto. Eu vejo as relações de forma diferente. Como é que eu ia dizer? Eu gosto do que recebo de todos. E estou mesmo a dizer a verdade. Por exemplo, gosto de poder partilhar coisas com o Tiago, não é? Estou a falar do ponto de vista profissional, como também gosto de poder partilhar a minha vida com a minha mulher e tudo mais, mas gosto muito de ajudar os outros. E esta é a minha forma, o meu ego alimenta-se muito em ajudar os outros. Daí a questão de ser difícil. Aqui eu recebo, é reciprocidade, eu entendo-a, porque ele, apesar de hierarquicamente, formalmente, é alguém acima de mim, mas no dia-a-dia eu vejo como um par, ok? Eu entendo que a nossa relação seja colaboração. Obviamente que no dia-a-dia a palavra final será sempre do Tiago, ponto. Mas em relação às outras pessoas, eu alimento muito e fico feliz por saber que ajuda alguém, e neste caso a malta da loja, não é? a conseguirem desenvolver-se, as pequenas conquistas. Celebro muito isso. Celebro muito no meu interior essas conquistas. Portanto, é difícil. Por um lado é reciprocidade e por outro... É de ver que o que eu recebo por aí. Não sei se isto faz... É fácil de explicar. Percebo. Não, faz todo o sentido, até porque eu acho que é muito pessoal. Eu faço essa pergunta porquê? Porque eu acho que nós dedicamos tanto tempo a querer estar com pessoas que admiramos, que às vezes nos esquecemos de estar com pessoas que nos admiram a nós, e atenção, pode ser recíproco. Claro. Nós podemos ter pessoas que admiramos e que nos admiram mutuamente, mas nos nossos trabalhos é inevitável. Vocês trabalham com pessoas, caramba, Tiago, a tua cara está em milhares de sítios, vocês já trabalharam com centenas de pessoas ao longo dos últimos anos, é inevitável haver pessoas que vos admiram. E eu acho que nós focamos-nos tanto em aprender com quem está acima de nós e temos muita ânsia de almoçar com aquele e falar com o outro e ter um jantar com não sei quem
e de beber muito dessa informação. Mas isso é um bocadinho, é o ser humano, nas suas, lá está, a tal ambição que tu falavas, o nos focarmos naquilo que não temos ainda, certo, e que ainda queremos ir buscar, certo, faz com que tu queiras ir buscar coisas que os outros têm, que tu possas, certos inputs, tu possas beber, não é? muito bem. Agora, eu acho que tem que haver, acho que tem que haver um equilíbrio, é fazer essa parte, sim. E depois também acho que é bom aquilo que tu conheces dar, como já há bocado ele disse, de bom grado a alguém, dizer, olha, eu nesta posição aconteceu-me isto, toma e faz. E vês que a pessoa até te disse, obrigado, fixe. E é muito importante tu dares, nem que seja por uma questão egoística, que é tu aprenderes. Não há melhor forma nenhuma de tu aprenderes a não ser ensinar. Isto parece um clichê, mas é a realidade. Olha, eu admiro poucas pessoas, mas uma das pessoas que eu admiro imenso, e esta conversa está-me a fazer pensar muito nisso, que é dá, porque o mundo devolve-te. Não sabes é quando, mas dá. E a All-Star também tem muito isso. Se eu fosse, como é que é dizer, a medir constantemente, olha, eu dei-te 100 gramas de açúcar, tens que me dar 100. Ou seja, ser eu neste momento estou em déficit. Dei demasiado de mim. No entanto, eu continuo a acreditar que isto e vem mais e de formas que muitas vezes nós não... Isto é simples, há 1000 analogias. Tu se deres uma semente à espera de levar uma flor, pronto, ficas com uma flor e deixaste uma semente. Se deixares 1 milhão de sementes, à partida não vais ter condições para levar 1 milhão de flores naquele momento, e quando lá chegas mais tarde tu tens muito mais do que 1 milhão de flores. E eu interpreto que a liderança é isso. Excelente. Dar. De forma incondicionável. Dar. E não refletida, tem que fazer parte do teu ADN, não é? Exatamente. Sem dúvida. Excelente. Tens que dar. E acrescentava, não fazeres, não dares nada que tu não fizesses ou quisesses para ti. Claro que sim. Isto ligado à ideia que eu disse atrás de tu tens de ser um exemplo. Claro que sim. Claro que sim. Se não és político. Excelente. Vamos aqui uma última pergunta, que é a pergunta da praxe em qualquer episódio aqui da Lei do 1%, que é, começando por ti, Tiago, aquela ação, comportamento, atitude, qualquer coisa simples, desde uma ação simples de colocar qualquer coisa em cima de uma mesa até uma mentalidade que te torna 1% melhor no teu dia-a-dia, a título pessoal, profissional ou ambos. Uma coisinha. Uma coisinha que está lá em casa possa adotar uma e que faça a diferença. Uma coisinha simples, leitura. Okay. Foi uma coisa que eu cultivei nos últimos, se calhar, 6, 7 anos. E a mim é espetacular. Lá está, porque, quer dizer, nós somos uma ínfima parte da natureza e do mundo. Quer dizer, nós não somos nada. Como é que dizia? Há um psicólogo, um filósofo que diz que trocava tudo o que sei por 10% daquilo que não sei. Caramba, quem é que disse isso? Foi o Rui Fonseca que disse isso no Summit. Eu não sei se a frase dele é não. É dele ou não. O que é que ele disse? Também ninguém citou o autor. Disse uma frase não, foi o Rui Fonseca. Ele não citou. Okay. O Rui disse que trocava 99% do que sabe por 1% do que não sabe. Exato. É isso. Foi isso. Excelente. Pensava que era 10%, mas pronto, a ideia está lá. Muito bem. E eu faço isso, acho que muitas vezes pegares num livro qualquer, seja de ciências, seja de filosofia. Eu pessoalmente gosto muito de desenvolvimento pessoal, psicologia e filosofia. Mas de ciências, de culinária, de nutrição, whatever. Leres ali uma perspectiva de alguém fora da tua perspectiva, porque a tua perspectiva já a tens. E portanto eu escolheria isso como sendo uma coisa que te dá visões diferentes e que te ajuda muito no dia-a-dia. 15, 20 minutinhos por dia. Sim. Se não conseguires, lá está. Menos é mais. Se não consegues 15 minutos, um parágrafozinho ou 2, uma coisa qualquer. Às vezes a tomar um pequeno almoço já não é nada mal. Sem dúvida. Ivo? Eu tive tempo a pensar. Eu tenho duas coisas. Uma é expressar a mim mesmo e em consequência um conselho que dou aos outros é gratidão. Para induzir um sentido próprio por pior que esteja a nossa situação, ok? E eu sei o que é mesmo estar numa situação deplorável, mas ainda assim arranjar um espaço no nosso dia para dizer obrigado por aquilo que se tem, o mínimo que seja. Merecemos todos isso, e dá-nos aquele alimento que é para a alma, que não é físico, que é importante. E a outra é
Eu tinha mais uma agora. Faz... para um gajo depois nunca mais se cala. Já te dou prolongamento. Que é... eu não sei dizer isto em poucas palavras, mas a ideia é, e eu cada vez mais aplico isto, que é o peso que o 1 tem, no sentido de o 1 repetido todas as semanas, todos os dias, ao fim de um ano, já vão 300 e tal, não é? Certo, ao fim de um certo. ano. Portanto, a pequena coisa que tu queres A melhoria grande contínua. objetivo A melhoria de vida, contínua, certo. qual é a unidade mais pequena que tu podes fazer que te coloca lá mais perto? Boa. Pode ser um passo, é nesse aspecto. O desporto a mim deu-me esta noção, porque eu sempre fiz desporto desde miúdo, pá, e para mim o desporto não é aquela questão estética, obviamente que tem que haver um bocado isso, quem está bem, de sentir-se bem consigo próprio, mas acima de tudo esses valores de quer uma recompensa imediata, correr uma determinada distância, levantar um determinado peso, fazer determinada coisa naquele dia, mas então para isso eu tenho que fazer muitas pequenas coisas repetidas ao longo do tempo para chegar àquele dia e estar em condições de fazer aquilo que eu me propus. Certo. Epá, portanto, alguém que tenha qualquer que seja o objetivo, ganhar 1 milhão de euros, ganhar 100 mil euros, ganhar 10 mil euros, poupar para isto, pá, vai à mais pequena coisa. Porquê? Porque se tu conseguires isso a cada dia e de forma repetida, também vais ficar grato. E tu, estando grato, ficas feliz por aquilo que conquistas, e isto é um balanço de felicidade que te leva a coisas melhores. Pronto. Amando o processo, não é? É isso. Tiago, É isso. dou-te um prolongamento. Tinhas aí mais uma ideia? Era elogiar mais. Ok. Também, A ti ou aos outros? Não, aos outros. Ok. A mim não preciso, mas acho que nós todos, nas organizações, andamos tantas vezes embutidos nos KPIs e nos accountabilities e nas produções, e é importante elogiar, porque toda a gente faz boas ações, só que, lá está, a crítica, e elogia-se muito pouco. E eu acho que isso... O reconhecimento pelo esforço diário é importante. Sem dúvida. Porque lá está, pá, as pessoas... Todos temos problemas, desafios, e muitas das vezes tens ali uma pessoa à frente que se calhar fez um sacrifício do caraças e até fez uma atividade boa e ninguém o reconheceu. Chegaram ao fim do dia e disseram assim, então, o que é que fizeste hoje? Né? E eu acho que isto deve ser a realidade de, sei lá, 90 e tal % se calhar. Não. Já nem vou para a vida pessoal, aqui nas vidas das empresas. E acrescentar já agora, envolver as pessoas mais no processo, que era uma coisa que eu queria ter dito há bocado, foi uma das coisas que fez chegar onde a gente fez, e aí falámos disso ao almoço, que é, nós já alterámos tanta coisa, lá está, a rota já foi tantas vezes calibrada. Porquê? Porque as pessoas não são mais umas, elas são ouvidas, elas têm o dever e o direito de contribuir para uma coisa que é delas. Depois há muito isto, mas é do gajo que fez, daquele, do que está lá a mandar os bitados. Não, aquilo é todos. E todos têm o dever e o direito de contribuir para um ecossistema que é onde eu passo o meu tempo. E, portanto, ouvir as ideias de todos e implementar coisas que muitas das vezes lá está. A empregada da limpeza tem uma visão diferente da do CEO. E vê coisas que o CEO não vê e que fazem todo o sentido. Quanto mais não seja aquela pessoa que se calhar estava desanimada naquele dia... E ela viu, olha que aconteceu aqui isto e isto. Pá, isso acho que é fundamental também. Excelente. Malta, muito obrigado pela vossa presença. Foi Obrigado ótimo. nós. Foi um episódio muito interessante. Tira-se aqui muito valor. O objetivo está alcançado, que é quem vai ver este episódio de certeza que vai ficar pelo menos 1% melhor. Obrigado por trazerem essa vossa experiência e por mostrarem que no imobiliário isto é muito mais do que vender casas. Muito mais do que isso. E o que vocês fazem no vosso dia-a-dia demonstra bem isso. Acho que vocês, enquanto equipa, conseguiriam construir um negócio à volta de qualquer ramo de negócio, e isso é que distingue as equipas boas das equipas excepcionais. Espero que vocês tenham um futuro excepcional, porque têm trabalhado para isso e têm tido um crescimento nesse sentido, e obrigado por estarem aqui. Para nós é uma honra receber pessoas como vocês. A honra é nossa. Muito obrigado. E obrigado. Pá, e este mais palco uma vez é fantástico. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. E pela contribuição que vocês também dão e criarem estes espaços. Enfim, para a gente também dar um bocadinho daquilo que é, enfim, a nossa vivência com os desafios que temos. Mas pronto, olha, fazemos, lá está, com orgulho, com coração, como se fosse para nós. E vocês fazem coisas fabulosas, portanto, continuem com essa boa energia. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Malta, está feito. Até o próximo episódio. Tchau.